Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Um prazer, uma honra, uma alegria estar com vocês de volta. Deixa eu mudar aqui o formato, senão o povo, depois da técnica, me dá bronca, Kleber. Pensa que o quê? A técnica da rádio o povo é exigente. Mas é um prazer, como eu estava dizendo, sempre estar com vocês, meus amigos aqui, onde a gente bate um grande papo sobre esse universo maravilhoso da cultura, das artes. O Marco Rossi, nosso diretor, falou: pô, Sérgio, você não vai fazer uma agenda cultural? Eu falei: não, o programa aqui é de bate-papo, não é de agenda. Agenda vocês podem ver por um monte de lugar. Aqui a gente gosta de conversar. E nada melhor do que conversar com pessoas que têm visões muito importantes para a nossa sociedade. Pessoas que, assim como eu, têm uma formação em comunicação. Você também é jornalista, né, Kleber? Sim, jornalista. Então, e se enveredou para o mundo da literatura. Kleber Santos, muito obrigado por estar com a gente. Meu amigo, fala um pouquinho de você. Quem é? Aqui eu não faço apresentação nenhuma. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Aqui é tudo diferente. Conta para nós, quem é Kleber Santos? Como que você entrou para esse mundo maravilhoso da comunicação e ainda mais maravilhoso da literatura? Bom, Sérgio, primeiramente, bom dia. É uma honra participar desse programa. Eu sou Kleber Santos, sou da cidade de Caeté, Minas Gerais. Maravilha. Cidade histórica de 308 anos, berço da Guerra dos Emboabas, berço do Santuário Nossa Senhora da Piedade, onde nós temos a graça de termos aqui a mais significativa basílica do mundo, porque é a menor basílica do mundo. Que legal, Basílica Nossa Senhora da Piedade, instalada aqui a 1.746 metros de altura. Um orgulho muito grande para a gente. E, ao mesmo tempo, uma cidade cercada de morros que inspirou a minha literatura. Entre muros e morros, eu sou jornalista e, diante da minha vivência nessa cidade, por ser também histórica, 308 anos, a Quinta Vila, constituída nas Minas Gerais, é uma cidade impressionantemente tradicional e conservadora e desafiadora. Imagino, meu amigo. Onde eu passei todas as questões referentes à inspiração que me deu para escrever meu livro. Muito legal. Conta pra gente um pouquinho o que é o Entre Muros e Morros, que desde o nome já é um nome altamente inspirador e que mostra que vai ser uma luta. Esse livro mostra muito da tua luta, né, meu amigo? Exatamente. Entre Muros e Morros é a história de uma vida, que eu costumo dizer, de uma vida para a vida. É a história de um homossexual e suas experiências no conservador e tradicional interior de Minas Gerais. Eu diria que é a minha saga, comum a tantos outros que, infelizmente, ainda se veem entre muros e morros. E o que me inspirou a escrever, além desse conservadorismo, foi a vontade do enfrentamento, de me situar diante as questões que envolvem hoje o mundo LGBTQIA+, com avanços, mas também com muitos retrocessos, de uma forma com que eu chegue ao outro que ainda se prende às convenções, se prende ao medo, aos casuísmos que, infelizmente, implicam hoje esse grupo do qual nós fazemos parte. Eu acho engraçado, né, Kleber, porque tem muita coisa. Eu acho que sim, teve muito avanço. Eu acho que é inegável o avanço que a sociedade tem hoje em termos de, assim, aceitação, em termos de respeito, mas a cada passo que é dado, parece que também surgem pessoas que surgem contrariedades de onde jamais se imaginaria, né? Quer dizer, e aí, assim, não é uma questão de luta, é uma questão de respeito, uma questão de posicionamento, é uma questão de mostrar que você não depende de gênero, você não depende de raça, você não depende de credo. Você é um ser humano, gente, e deve ser respeitado como tal, com todos os seus direitos, deveres, poderes, fraquezas. E cabe a nós o quê? Não é aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. O que você tem que fazer é simplesmente viver como você vive com qualquer pessoa, gente.
Por que essa dificuldade tão grande, Kleber? Sérgio, exatamente essa é uma das questões que me levaram a escrever o livro. É impressionante como a gente tem uma Constituição que diz somos todos iguais e rasga-se essa Constituição todos os dias, porque uns são mais iguais do que os outros. Então é uma situação, apesar dos grandes avanços que tivemos, mas se você perceber bem, esses avanços são avanços legais, são avanços de direito que não deveriam nem estar contidos em leis. Se somos todos iguais, ora, amar é verbo intransitivo, amor é amor e amor é para todos. Não tem que distinguir o amor sendo amor só de héteros, porque se o amor é abstrato, se o amor é subjetivo, o amor é para todos. Então é uma luta diária que nós travamos, e além do mais, o que eu vejo muito nessa situação, que nós somos hoje identificados por letras. LGBTQIA+, e nós vamos chegar em todo o alfabeto para que nós consigamos nos impor como iguais, porque não há diferença nossa para ninguém, para ser humano nenhum. Então o que acontece? Você trava uma luta diária. Hoje temos avanços, temos, mas hoje nós temos grandes retrocessos, que hoje nós vivemos em meio a uma intolerância generalizada. É difícil para nós nos situarmos como tal em todas as esferas. Você vê um recente exemplo aí agora, o jogador Richarlison, que foi da seleção brasileira, foi do Atlético Mineiro, ele se declarou bissexual. Agora, por quê? Depois que ele parou de jogar futebol, depois que ele conseguiu consolidar a sua carreira, sua vida pessoal, sua vida financeira, quantos em todos os segmentos hoje, pessoas famosas que são LGBTQIA+, não se assumem. Por quê? Porque se sucumbem. Sim. Eu passei por situações, e olha que dentro de uma cidade hoje de 45 mil habitantes, mas veja isso nos anos 60. Nossa. Quando em 1968, aos 8 anos de idade, eu fui introduzido sexualmente de uma forma equivocada, ameaçada, amedrontada e sem respostas e sem parâmetros para buscar sair dos meus medos, das minhas dúvidas, e eu tive que me fazer sozinho para chegar onde eu cheguei. Quantos ainda vivem entre muros e morros? Nossa. E até quando que nós temos que nos valer de nominações por letras, de paradas gays, de movimentos LGBT, de data como amanhã é o Dia Nacional, né, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Por que nós temos que nos valer disso para nos reafirmarmos como somos? Plenamente felizes, úteis, iguais a qualquer um. Sabe o que eu acho, meu amigo? E como quase tudo, é uma questão de educação. Sabe? Assim, não que isso precise estar nos parâmetros educacionais, não precisa ter aula sobre gênero nas escolas, mas deve ser um assunto conversado com as crianças. Deve ser um assunto explicitado com as crianças. Enquanto nós tivermos um processo educacional onde, tanto na literatura, sabe, é importantíssimo ler os clássicos, não resta a menor dúvida. Mas enquanto os clássicos forem impostos como mais do que literatura contemporânea, você não vai ter crianças sendo formadas em diversidade. Sabe, entendendo o que significa diversidade. Eu acho que nós temos que focar muito nas crianças, porque cavalo velho, desculpa, tá difícil hoje de domar, né? Exatamente. Você tocou num ponto fundamental aí, Sérgio. Educação. E eu acho que não tem que se discutir gênero, mas tem que se discutir o respeito ao outro. E isso vem da educação, e da educação formal, não da educação familiar. É da educação formal. Eu acho plenamente plausível e importante que se discuta, sim, o respeito ao próximo em qualquer circunstância, na educação. Sabe, na educação formal, desde a base,
da educação infantil até a educação superior. Sim, Porque sem o respeito, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta. Todo ano a nossa luta é por quê? Pela igualdade, pelo respeito, pela empatia. E as pessoas, você tem que estar referendando isso diariamente para você se impor, para você ter uma colocação profissional, para você ter uma colocação social. Então, a educação, ela tem que ser pautada, sim, nos princípios que regem até os direitos humanos. exato, perfeito, Então, perfeito. impõe a gente uma dificuldade tão grande que todos os dias nós temos que ir para os canais de comunicação e abrir amplamente esse debate. Como você está nos oportunizando hoje, eu acho que nós tínhamos que ter debates amplos para mostrarmos que somos todos iguais, não só perante a lei, mas perante a uma sociedade que rotula, que cobra e que faz muitas coisas piores do que ter um comportamento de amar iguais. É verdade, meu irmão. Vamos fazer um rápido intervalo, ó, já deu nosso tempo. Vamos fazer um rápido intervalo aqui e a gente volta já já com esse bate-papo, não somente gostoso, mas importante, com esse meu amigo novo, o Kleber Santos. Segura aí, pessoal. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Voltamos aqui diretamente lá das Minas Gerais, essa terra maravilhosa, essa terra que tanto nos dá em termos de cultura, gastronomia, nossa. Sabe, ir para Minas Gerais é um passeio que devia ser obrigatório para todo mundo. Sabe, Kleber, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Essa coisa de ter um monte de letrinhas. Sabe, as pessoas até tiram sarro, né? Antigamente, agora tem 10 letras, logo. Gente, não é uma questão de quantidade de letras. São pessoas. Sabe, a gente não tem mais. Sabe, eu acho que ninguém. O Kleber não está aqui hoje por ser nada além de um escritor. Independente, ele está aqui e ele lançou um livro. Estamos conversando sobre a temática do livro. Sabe, as pessoas não têm que ser rotuladas. Porque é gay, porque é lésbica, porque é negro, porque é gordo, porque é um bandista, porque é isso. Não. As pessoas têm que ser rotuladas pelo que são na vida. Eu sou um jornalista, o Kleber é jornalista e escritor. Tal pessoa, ele é um administrador. E depois... mas essa mulher, ela é uma administradora, uma diretora de empresa. Mas ele é lésbica. Tá. E qual o problema? Mas ela é negra. E qual o problema? Mas ele é um bandista. E qual o problema? Sabe, ninguém aqui quer ser aceito. A gente quer simplesmente... Nós somos o que nós somos e ponto. E isso não cabe a ninguém julgar. Eu acho que o maior problema, né, Kleber, é quando entra julgamento.
Ah, por que você é assim? Por que você professa tal religião? Por que, sabe, não tem porquês. O julgamento, eu acho que é o que mata qualquer relação. Exatamente. Os julgamentos, os pré-julgamentos, os preconceitos e o preconceito. Porque existe ainda muito isso. E eu falo, não porque fiz um livro voltado ao tradicionalismo e conservadorismo do interior de Minas Gerais, de uma cidade onde eu cresci, vivenciando bullying, preconceito, homofobia. Hoje, palavras muito comuns, mas que antes não existiam. Eu tinha amigos que eram gays e que não podiam tocar no assunto dentro de casa porque eles apanhavam. Porque os pais não admitiam, não quero afeminado, que era a palavra muito comum da época, né? Sim. Não quero afeminado aqui em casa. Quantos amigos meus foram embora da cidade para viverem, ainda bem que foram, para viverem uma vida plena, viver o desejo de se firmarem como realmente eles são, mas quantos ficaram aqui e hoje estão ainda escondidos, se casaram, são pais, são avós, mas são infelizes. Imagina. E eu pensei comigo assim, eu não vou ser infeliz. Apesar de eu nunca ter tido de infância um diálogo com meus pais a respeito da minha sexualidade, mas eles eram muito antenados em mim. Tanto é que tem um relato do livro que minha mãe fala que meu pai, infelizmente, ele faleceu ainda muito jovem, aos 47 anos, mas ele falava com ela, Kleber merece uma atenção muito especial nossa, interfira sempre a favor da felicidade dele. Tá. Comumente, naturalmente, ele não vai nos dar netos, mas ele precisa de todo o nosso apoio. Ele não falava abertamente comigo, mas ele era muito carinhoso comigo. Minha mãe, muito carinhosa, muito atenta a mim a todo instante. E já eu mais maduro, já adulto, que ela me chamou para uma conversa e relatou como que eles me viam na minha infância e como que eles estavam se preparando para me receber. Nossa. Mas foi só através do meu livro que ela ficou sabendo, por exemplo, que eu fui vítima de estupro, que eu fui vítima de ameaças constantes e que tinha que comparecer diariamente, sem um porquê e com medo de descobrirem de uma forma cruel e covarde que eu mantinha relações com um vizinho muito mais velho do que eu. Mas naquela época já não tinha voz. Você não tinha, você tinha medo. Você sempre era ameaçado. Diariamente você tinha que comparecer. Você tinha que estar lá presente para o ato. E voltava para casa sabendo que no dia seguinte tinha mais. Isso mexe com a pessoa, né? Isso acaba mexendo com a... E aí uma coisa que é importante é o quanto de estrutura interna você tem que ter, né? E essa estrutura interna, muitas vezes, tem que ser construída sozinha. Tem que ser, porque o acolhimento social que você vai buscar, às vezes você não encontra. Ainda mais, imagina uma cidade tradicionalista do interior de Minas. Pois é, Sérgio, e muito ironicamente, eu falo que, assim, existem situações, eu fui vivendo tudo isso, a ponto de, em determinado momento, eu achar que eu teria que gostar de meninas. E eu me apaixonei por meninas. Eu tinha decidido que eu não estava segurando mais tamanha pressão. E eu falei, não, eu vou gostar agora de meninas. Só que num carnaval que passou, eu fui vítima de uma aposta, de um grupo de jovens apostaram qual deles ficaria comigo. E um se prontificou imediatamente. Em troco de uma caixa de cerveja, ele falou assim, eu vou ficar com ele. E me trouxe em casa, até no portão, e inteligentemente ele calculou o tempo de uma relação. Só que não tivemos qualquer envolvimento. Voltou, ganhou a caixa de cerveja dele,
Posteriormente, se ele se penitenciou porque tinha feito algo que me usado de uma forma equivocada, de uma forma covarde também, mentirosa, e me procurou e me relatou o que tinha acontecido. Por incrível que pareça, esse cara que foi o objeto, o instrumento da aposta, acabou sendo o meu primeiro relacionamento. E a partir dele, eu entendi que eu poderia, sim, firmemente no meu solo, na minha cidade conservadora, tradicional, me assumir como tal e ter um papel importante, já que, naquela época, eu já desenvolvi alguns trabalhos sociais dentro da cidade e era muito respeitado. Eu falei, não, eu acho que eu tenho uma missão aqui. Eu acho que eu vou ser uma voz dentro da cidade na defesa dos homossexuais na época. E eu vou trabalhar em cima disso, e eu comecei a me impor, sou e daí. E me impunha e me fiz, assim, ser uma pessoa extremamente respeitada, sou uma pessoa extremamente conhecida aqui dentro, e sou, felizmente, hoje uma grande referência na cidade. Então eu não precisei sair, eu me orgulho muito disso, de não ter que ter saído de Caeté para poder me assumir como eu sou, como eu quero ser. O ser é muito importante. E eu sou. E muito feliz por isso. Eu acho que isso que é importante. Isso que é importante. Sabe? Isso que é importante, sabe? A pessoa se olhar no espelho e se reconhecer. Não ser um personagem. Nós temos essa questão de criar personagens, né? Eu sou um personagem no meu ambiente profissional, eu sou um personagem no meu ambiente social. A gente não tem que ser personagem de nada. Nós temos que ser simplesmente nós. A hora que todo mundo tirar a máscara, sabe, todo mundo vai ver que é muito mais bonito do que se imaginava ou do que se consegue formar. Que a sua realidade é muito mais bonita do que qualquer fantasia. Exatamente. Eu acho que o mais importante é você se assumir como é, você estar pleno com você mesmo, porque eu acho que em todos os sentidos você tem que ser feliz com você mesmo para você depois sair por aí fazendo os outros felizes. Então, se você não é feliz com você, você nunca vai ser feliz com o outro. E é isso que eu trabalhei minha vida. A execução desse livro, Sérgio, foi para mim também uma terapia. Imagino. Enquanto eu escrevia esse livro, eu via que eu tinha no livro uma terapia, uma válvula de escape que me tornou ainda mais forte, mais empoderado, para que eu pudesse hoje estar aqui conversando com você, para que eu pudesse estar dentro de uma cidade lançando um livro que provocou um rebuliço total aqui dentro. Imagino. Sabe? É um livro que até hoje, assim, ele é comentado, eu saio nas ruas, as pessoas me interpelam para me perguntar sobre o livro. Elas, a princípio, procuravam alguém naquela história ali. Quem será esse desse capítulo? Quem será? Só que, no fundo, todos que leem a obra, eles se encontram naquela obra. Tá. Não como personagens, mas como pessoas que conhecem alguém que está, sobretudo, passando por aquilo ali. Está, sobretudo, vivendo uma vida entre muros e morros, e eles se encontram. E eu tenho depoimentos emocionantes de pessoas que terminam o livro e mandam um depoimento para mim, que terminaram o livro em prantos. Porque dentro da família, ou conhecido, ou amigos, eles encontraram alguém que está ali dentro daquela história e que não puderam ter o que eu tive, a coragem de mostrar, de me revelar, para que outros se vissem naquela história e, quem sabe, também pudessem ter a mesma atitude que eu tenho. Sem dúvida alguma. Então, vamos fazer mais um rápido intervalinho. Sem dúvida. Okay. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta já, pessoal. É jogo rápido. Vamos nessa. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite.
Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu estava vendo aqui no release que me mandaram. O prefácio do livro é de uma pessoa fantástica, do Jean Willis, que ficou conhecido como BBB, mas na verdade é um professor fantástico, né? Então, eu não sei se ele está na política ainda, mas ele tentou se arvorar na política. Tá? Mas é um educador muito, muito importante, de uma inteligência fantástica, o Jean, né? Nossa, o Jean enriqueceu o livro, né? Ele fez um prefácio assim fantástico, relatando também o que ele passou, dando um referendo à obra fabuloso, e foi um ganho que eu tive. Eu tive esse contato com o gabinete dele, do então deputado federal Jean Willis. Eles me retornaram, fizeram, né, o Jean prefaciou o livro, e foi um grande, assim, incentivador do livro, porque até então eu não tinha a pretensão de levar esse livro além. Era um livro que eu pretendia, para você ter uma ideia, eu escrevi meu livro aos 55 anos de idade. Hoje eu tenho 61. Ele foi lançado poucos dias depois de eu ter completado 61 anos. Então, quer dizer, o processo de amadurecimento para que eu lançasse um livro, porque seria realmente assim, abrir a minha intimidade para as pessoas. Claro, e não é fácil, isso nunca é fácil. Hoje eu falo que eu não tenho intimidade mais, porque a minha intimidade foi revelada. Tá. E era muito interessante que muitas pessoas tentavam me atacar por causa da minha sexualidade. E agora elas não têm parâmetros mais para poder me atingir. Claro. Elas chegam para mim hoje, às vezes até envergonhadas, porque eu abri minha vida para as pessoas. Abri no momento assim que eu achei muito interessante. Abri a minha vida porque eu assisto a situações tão tristes ainda em pleno século XXI. Você veja bem, quantos assassinatos de LGBTQIs a mais existem por dia? É uma estatística preocupante. Então, quando se fala, tivemos avanços? Sim, tivemos. Mas veja bem, o comportamento das pessoas com relação a nós. Então, eu acho muito assim, esse prefácio de Jean, eu queria até ler um trecho rapidinho aqui para você. Agradeço. As pessoas que estarão conosco aqui, e é muito interessante que ele fala num determinado momento, ele diz o seguinte: quantos gays e lésbicas não inventaram namorados e namoradas para atender às cobranças constrangedoras por parte dos pais, parentes e colegas? Quantos não foram obrigados a namorar e até casar de fato, a esconder sua orientação sexual no armário? É por essas e por outras que histórias como as de Kleber e a coragem e sensibilidade do autor de contá-las contribuem para romper o cruel status quo dessa sociedade, que insiste que os nossos desejos são perversos e não merecem respeito e igualdade. Já dizia Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, que algum dia nossa sociedade consiga reduzir a dor
para que possamos curtir apenas a delícia de ser. Que maravilha. Eu acho que ele, que sabe, primor. ele Que primor de tudo texto. que é a obra. Sensacional, eu acho. E é isso que nós queríamos ter, é isso mesmo, é a delícia de ser, e que todos procurem também a delícia de ser o que se quiser ser. Exato. Você não precisa ser nada, apenas aquilo que você é. E já é completo, você já está completo. Sendo assim, eu sempre falei, Kleber, que eu não gosto muito de datas comemorativas. Eu acho assim, mas sabe aquela coisa, dia disso, dia daquilo. Parece que as pessoas esperam esse dia para ter alguma ação e o resto do ano. Mas essas datas são necessárias, né? E, infelizmente, elas acabam sendo necessárias para que algumas ideias, algumas posições, algumas lutas não sejam esquecidas. Se a gente não tivesse essas datas comemorativas, muitas das lutas simplesmente cairiam no esquecimento. Infelizmente, é uma coisa necessária ainda, né? Olha, o que eu falei aqui a princípio, sermos identificados por letras, sermos notados por datas, é lamentável, da mesma forma que eu acho lamentável cotas para negros, cotas para indígenas. Por quê? Isso é fragmentar, isso é preconceito, isso é tornar grupos distintos, é formar grupos. Mas, infelizmente, diante de tanto rótulo, diante de tanta intolerância, é a única forma, Sérgio, que nós temos hoje de termos o quê? Visibilidade. Então, é necessário, sim, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Dia contra a Homofobia, Dia da Universalidade Trans, e por aí vai. Até que um dia, quem sabe, nós tenhamos caminhos iguais a todo mundo, que nós possamos estar nas ruas, possamos estar no nosso trabalho, no nosso ambiente, enfim, no nosso meio ambiente, plenamente visíveis, porque hoje cria uma cortina sobre nós, e nós temos que abrir essa cortina todo santo dia, para que nós tenhamos o quê? Visibilidade, voz e vez. E às vezes são em eventos, às vezes são em manifestações que nós somos vistos. Mas fica, aí você vê que passa o dia, amanhã é um dia de plenas campanhas e plenos programas. Vai ter matéria em todo quanto é jornal, né? Vai ter imprensa, vai cobrir. Exato, mas depois de amanhã, não tem mais nada. Sabe, depois de amanhã, é como diz uma psicóloga, chore pelos seus mortos 7 dias, no 8º dia, levanta e vai, porque ninguém vai te dar a mão para você ir. Então, nós temos que nos fazer diariamente. Enquanto não temos esse respeito por podermos conviver dia a dia como somos, nós temos que ter mesmo dias para sermos lembrados. Fazer o quê, né? Kleber, diz uma coisa, onde é que as pessoas acham o Entre Muros e Morros? Como que as pessoas fazem para te encontrar? Deixa até os dados aí, que eu acredito, meu irmão, que muita gente vai olhar a tua história e vai falar, eu acho que eu posso ser aquilo que eu sou. Deixa eu conversar com o Kleber para ele me ajudar. Onde que o pessoal acha o livro? Como que as pessoas fazem para te encontrar? Olha, eu costumo dizer que esta pode ser a sua história. E eu tenho encontrado pessoas que estão se identificando. Bom, meu livro, quem tiver interesse no livro, pode entrar em contato comigo, porque, por enquanto, ele está a nível pessoal. Eu mesmo estou comercializando o livro, e agora que eu estou profissionalizando a obra. Mas, por enquanto, quem quiser o livro pode me chamar no WhatsApp 31 99780 8033, ou me localizem no Instagram @caeté, ou no Facebook Jornal Caeté, e também no Facebook Kleber Santos,
ou também no e-mail caeté.yahoo.com.br. Ou seja, não é por falta de formas de encontrar o Kleber que você não vai, primeiro, ter o livro e depois não vai bater um papo, porque eu tenho certeza absoluta que o Kleber responde todos os contatos, né, Kleber? Eu estou à disposição de todos. Maravilha. Kleber, eu te dou uma dica, meu amigo. Pega essas histórias dessas outras pessoas e já vai pensando, claro, respeitando identidades, respeitando privacidades, respeitando cada um, mas vai mostrando, quem sabe, numa segunda obra, que esses muros e esses morros se romperam e você está conseguindo fazer o além dos muros e morros, porque eu tenho certeza que essa que é a tua missão, meu amigo. É ir além dos muros e morros. Sair do entre eu falo e ir pro além. Muito, Sérgio. Eu digo que hoje eu posso dizer que eu saltei os muros, escalei os morros e estou olhando para o horizonte infinito, pleno de oportunidades. E é o que eu gostaria muito que as pessoas também saltassem os muros, escalassem os morros e, como eu, possam também vislumbrar um horizonte infinito. A nossa meta aqui é sermos felizes, sermos plenos. Então, para que sofrer? Para que se esconder? Sendo que lá fora existe um mundo muito bonito que nos espera, que nos aguarda. E eu rompi tudo isso para ser feliz, porque eu levo dessa vida o prazer. E por isso é que eu escrevi meu livro, para que eu possa oportunizar as pessoas também a conhecer uma história que pode ser a história delas também. E assim como eu, serem plenamente felizes. E tenho certeza que as pessoas vão querer muito conhecer Caeté, não somente pela basílica, mas pelo queijinho, pelo pão de queijo, mas para dar um abraço no Kleber. Quem quiser, tenha certeza, vai ser é uma cidade maravilhosa aqui. e vai ser muito bem recebida, tenho plena certeza disso. Isso. Não só eu, mas Caeté espera por vocês. É isso aí. Meu amigo, meu irmão, parabéns. Parabéns por ser essa luz para todos aqueles que precisam. Que o Entre Muros e Morros tenha um sucesso enorme, que venham, além de Muros e Morros, que venham muito mais aí pela frente, que você merece e as pessoas precisam muito desse teu trabalho. Grande abraço, Kleber. Volta logo para tomar um café. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado mesmo por essa oportunidade. É isso que nós precisamos. Visibilidade. Grande abraço. Muito sucesso aí para você e para todos. Obrigado, meu irmão. Até mais. A gente volta semana que vem com mais um Café Cultural. Obrigado, Kleber. Valeu. Tchau, tchau.